Nesta sexta-feira, 5 de maio, foi a data criada para alertar a população quanto aos riscos à saúde causados pela automedicação. O objetivo é ressaltar o papel do uso indiscriminado de medicamentos e a automedicação como principal responsável pelos altos índices de intoxicação por remédios. E para esclarecer melhor sobre os riscos da automedicação, eu converso agora com a presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás, a Lorena Bahia. Boa tarde para a senhora, seja muito bem-vinda à TV Brasil Mateus. Central. É um prazer estar aqui na TV Brasil Central para a gente falar desse tema que é tão importante para a sociedade, que é o uso racional e correto dos medicamentos. Realmente, esse é um tema que até gera muita polêmica. Às vezes a pessoa ali sentiu uma dor de cabeça, algo estranho no corpo, já corre lá naquela caixinha de remédio, que todo mundo tem em casa uma caixinha de remédio ali, né? E procura um comprimido, algum remédio para tomar. Eu queria que a senhora explicasse quais são os perigos, os riscos aí dessa automedicação. A automedicação, ela é uma prática que, infelizmente, ela pode trazer danos irreversíveis à saúde da população. Então, quando eu tomo um medicamento por conta própria, sem a indicação, sem o acompanhamento de um profissional de saúde, eu posso mascarar sinais e sintomas da minha doença, então eu posso evoluir para um quadro mais grave e eu posso, inclusive, me privar de um diagnóstico. Então, assim, a gente cita muito, por exemplo, problemas estomacais. Às vezes a pessoa está lá com aquela queimação, pode ser uma úlcera, pode ser uma gastrite, pode ser até um câncer também de estômago. Então, assim, o que a gente sempre orienta é que, ao usar qualquer tipo de medicamento, que você procure as orientações de um profissional de saúde. Hoje, a gente tem o farmacêutico como um profissional de saúde mais acessível à população. Em toda a farmácia aberta, a gente tem a presença do farmacêutico. E você não precisa marcar um horário para falar com esse profissional. Então, se você vai usar um medicamento, procure a orientação de um farmacêutico. Veja qual que é a forma correta de você usar esse medicamento, se esse medicamento sofre interferência de alimento ou não. Então, se o alimento vai atrapalhar a absorção desse medicamento, se esse medicamento vai sofrer alguma interação medicamentosa com outro medicamento que você já faz uso, se dentro das suas comorbidades que você já tem, se você for um paciente hipertenso, diabético, a gente sabe que os cuidados são diferentes, então é nesse momento que você esclarece as suas dúvidas e recebe as orientações para usar corretamente o seu medicamento e tirar melhor proveito e melhores benefícios terapêuticos a partir do uso racional e correto dos medicamentos. Ô Lorena, agora também tem aquela questão, por exemplo, alguns medicamentos a pessoa consegue comprar sem receita, outros não, precisa ali realmente da receita. E às vezes a pessoa já foi no médico anteriormente, comprou o medicamento com a receita e aí sobrou um pouco. E aí depois, quando ela sente algo, ela vai lá e pega aquele medicamento para tomar, que deveria ser com a receita, né? Quais são os perigos nesse caso, principalmente de antibióticos, né, xaropes também? Mateus, isso é muito importante que você traz para a gente, que é a resistência antimicrobiana. Então, às vezes, tem medicamento que você usa e como os antibióticos mesmo. E aí, às vezes, a pessoa, ela não faz o tratamento completo, então, quando ela começa a desaparecer os sinais e sintomas, ela abandona o tratamento e fica com aquela sobra em casa. Ou, às vezes, ela até adquire mais do que ela precisa. E aí, quando aparece novamente qualquer sintoma relacionado àquela infecção que ela teve, ela vai lá, busca o medicamento e toma. E esse medicamento, em determinado momento da vida, passa a não ser mais efetivo para aquele paciente. Então, ele cria uma resistência bacteriana e isso faz com que esse medicamento não faça mais efeito. Isso pode agravar para uma situação mais grave, que é o que a gente chama do desenvolvimento de superbactérias na população. Então, hoje a gente tem uma população que está cada vez mais resistente aos tratamentos convencionais com antibióticos e faz com que a medicina ela prescreva cada vez mais drogas mais fortes para tratar infecções que teoricamente são infecções simples de serem tratadas, justamente porque as pessoas estão com a resistência bacteriana.
Uma outra questão que a gente vê também são daqueles medicamentos controlados, sujeitos ao controle especial. Então, a gente tem aqueles medicamentos tarja preta, como os benzodiazepínicos, os indutores do sono. Às vezes, a pessoa usa por um determinado tempo e não volta mais ao médico e começa ela mesma a usar novamente quando ela acha que está com alguma insônia, que algo está te incomodando, começa a distribuir também para um amigo, para um familiar, quando esse queixa dificuldades, né, com sono desregulado. Então, a gente vê também que a dependência de alguns tipos de medicamento, ela vem aumentando com o consumo abusivo desses medicamentos. Então, todo medicamento, além dele ser prescrito por um profissional de saúde, esses medicamentos tarjados, sob controle especial, eles precisam também ter o seu uso monitorado e acompanhado por um profissional de saúde. Então, se você sente qualquer coisa diferente ao usar o seu medicamento, se você está desenvolvendo uma reação adversa, se você tem algum efeito colateral, procure o farmacêutico para você se orientar, para você esclarecer as suas dúvidas e usar o seu medicamento de forma segura. Ô Lorena, agora só para a gente encerrar, um outro ponto também que é muito polêmico e também perigoso, é porque às vezes a pessoa sente uma dor, já abre o Google e vai lá, estou com dor de cabeça, qual remédio eu vou tomar? E isso é muito perigoso, né? Eu queria que você deixasse aí esse alerta, porque tem muita gente que tem resistência de ir ao médico ali para prescrever algum remédio. Essa é uma prática bastante perigosa, a consulta à internet, ao Google, porque no Google a gente acha de tudo. A gente acha informações com evidências científicas e acha também fake news, acha informações que não são seguras. Os dados que a gente tem aqui no estado de Goiás nos alertam aos riscos da intoxicação. Em 2022, nós tivemos mais de 3.000 notificações relacionadas a casos de intoxicação por medicamento, ou seja, as pessoas tomaram o medicamento e usaram uma dosagem diferente daquela que foi prescrita, ou até mesmo usaram medicamentos por conta própria e acabaram se intoxicando. Então, assim, essa prática da automedicação, ela é muito perigosa, é uma prática que atinge principalmente os adultos mais jovens. Então, a faixa etária de 25 a 34 anos é a faixa etária que mais se automedica. A gente tem pesquisas que mostram para a gente que 95% da população nessa faixa etária tem praticado a automedicação e isso é um risco muito grande, porque você pode mascarar sinais e sintomas, então você pode se privar de um diagnóstico correto, de um tratamento adequado e progredir o curso de uma doença. Então não se automedique, se você tem dúvidas, procure um profissional de saúde, oriente-se com seu farmacêutico em relação ao uso de medicamentos. Em toda a farmácia tem sempre um farmacêutico presente e é esse profissional que está pronto a te orientar, a esclarecer as suas dúvidas e fazer com que você use os seus medicamentos de forma mais segura e adequada. Tá certo, então, fica aí o alerta para toda a população. Quero agradecer a sua presença aqui, Lorena Bahia, que é presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás. Muito obrigado pela sua participação e você é sempre muito bem-vinda aqui na TV Brasil Central. Eu que agradeço, Matheus, a oportunidade e coloco os nossos quase 15.000 farmacêuticos do Estado de Goiás à disposição da nossa população. Muito obrigada.